Boa noite. Eu gostaria de falar hoje um pouco para vocês sobre esse tema que está apresentado aqui, que é A Divina Comédia, que é um livro escrito mais ou menos assim, 1300, de um poeta italiano chamado Dante Alighieri, e uma possível relação que nós podemos fazer entre esse livro, que é um dos maiores assim da literatura mundial, que nós conseguimos assim perceber que despontou, e o que o Espiritismo fala. Porque esse livro ele trata sobre a temática de como seria o céu, o inferno e o purgatório. E ele é como eu vou falar mais para frente, ele é o livro que acabou sendo assim o responsável por essa imagem que hoje muitas pessoas têm do céu e do inferno como locais de sofrimento ou locais de alegria eterna. E para eu começar falando desse tema, eu vou apresentar algumas questões que são assim primordiais de toda a humanidade e que acabaram levando a esse questionamento sobre o que seria da gente depois da nossa morte, depois do fim da vida terrena. São, primeiro, de onde viemos, que é uma questão que, com certeza, todo mundo aqui pelo menos já se perguntou uma vez, quem somos e para onde vamos. Eu vou focar nessa última pergunta aqui, porque é a questão do para onde nós vamos depois que acaba a nossa estadia na Terra, que leva o ser humano a temer a própria morte e a impossibilidade de uma resposta racional e de uma resposta única para essa questão é o que acaba fazendo com que o ser humano imagine muito como será o seu pós-vida. E dessa imaginação surgem diversas imagens do céu, do inferno e de outros locais para onde nós nos direcionaríamos depois que nossa vida terrena é cessada. O livro ele vai falar sobre uma dessas visões do céu e do inferno, mais precisamente a visão católica. Depois. Então, como o livro ele se baseia na visão católica, eu peguei primeiro o texto da Bíblia, um amigo meu me ajudou para pegar, ele que é um estudioso da doutrina católica, ele me passou os versículos da Bíblia, nos quais se encontravam assim definições de como seria o céu, do que seria o céu, o que seria o inferno e o que seria o purgatório. Primeiro, o céu. O céu na Bíblia ele é descrito não como um lugar específico dentro do universo. Ele não é colocado dessa maneira como muitas pessoas pensam até os dias de hoje. Ele é descrito simplesmente como um estado de elevada felicidade. Então, ele não é um lugar onde o indivíduo, ao entrar lá, ele se encontra feliz. Não, ele é um estado que a pessoa se encontra quando ela está em total proximidade com Deus. Então, essa é a definição do céu dentro do texto bíblico. O inferno, por sua vez, seria exatamente o contrário. O afastamento total de Deus, quando o indivíduo se isola de tudo que o alegra e o conforta. Seria assim, quando o indivíduo está mais inclinado para a maldade, para aquilo que afasta ele da elevada felicidade que a proximidade de Deus com Deus traria. E o purgatório, por sua vez, seria, segundo os textos bíblicos, esse é o que aparece menos explícito assim no texto, mas quando ele aparece, ele é colocado como um estado de purificação daqueles que ainda não atingiram a felicidade plena do céu. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o purgatório não seria um meio termo entre o céu e o inferno. Ele é, na verdade, um estado de purificação daqueles que irão posteriormente para o céu. Isso aqui, então, é o que está escrito dentro da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia ela foi um texto escrito há mais de 2000 anos. E a visão a interpretação desse texto, ela mudou muito ao longo do tempo. E, ao longo do tempo, surgiram várias ideias baseadas nesse texto, várias religiões. E cada religião, de certa maneira, interpretou do seu jeito esse texto. Daí, desse texto da Bíblia, surge o que diversas pessoas chamam da ideia dos espaços definidos. Os estudiosos da doutrina católica, principalmente, denominam essa ideia dos espaços definidos como uma teoria que diz que o céu
e o inferno e também o purgatório são espaços localizados dentro do universo. Então, o céu teria o seu espaço no universo, o inferno teria também o seu espaço lá e o purgatório da mesma maneira. Essa ideia dos espaços definidos, ela surge no contexto da Idade Média e dentro desse contexto, a gente tem que entender que os homens naquela época, principalmente depois de 800 depois de Cristo, quando a Igreja Católica estava realmente firmando o seu poder, a sua dominação durante a Idade Média, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Então acreditava-se que a Terra era o centro de tudo e que Deus havia criado o homem e a Terra para ser o centro de todo o universo e todo o resto havia sido criado em função do homem. E dentro dessa ideia dos espaços definidos surge uma outra concepção do céu, do inferno e do purgatório. O céu seria o local para onde iriam aqueles que tiveram a chamada morte pura, que é uma morte depois de uma vida pura, quando os indivíduos todos pagaram seus pecados na Terra. Quando isso acontece, a gente tem que o indivíduo vai para o céu, certo? Que é o local, que seria um local definido geograficamente, onde ele pagaria todos os seus pecados e onde ele já teria pago os seus pecados e viveria na extrema felicidade. O inferno, por sua vez, seria o local destinado àqueles que viveram em pecado constante e que não se redimiram na Terra, que não pagaram seus pecados na Terra. E esses indivíduos que tiveram uma morte sem a possibilidade de purificação, ou sem o desejo de purificação, eles passariam, então, no pós-vida para o inferno, onde eles estariam obrigados a passarem a eternidade sofrendo de diversas maneiras. E o purgatório seria aquele local para onde os indivíduos que morrem sem pecados iriam, e onde eles, como já foi dito anteriormente, onde eles terminariam sua purificação para conseguir ascender ao céu. Aí aqui a gente tem algumas imagens que mostram essa concepção. Aqui eu coloquei as datas das imagens para a gente perceber que é muito durante a Idade Média e principalmente depois do fim da Idade Média, essas ideias ainda estavam muito fixas no imaginário popular. A gente tem aqui um quadro que foi pintado em 1503, e esse quadro aqui ele é um painel, essa aqui é uma parte apenas, que representa o inferno e todos os sofrimentos que as pessoas lá dentro, que viveram uma vida sem pecado, viveram uma vida de pecados, acabariam sujeitas depois de morrerem. E aqui a gente tem um quadro que se chama O Juízo Final. Ele é um afresco pintado numa parede. A gente tem aqui do lado direito uma outra visão do inferno, também um local de sofrimento, e aqui do lado esquerdo, um local que seria o paraíso, certo? O céu, que eu já falei anteriormente. E onde que entra o livro que eu me propus a estudar dentro dessa ideia? A Divina Comédia foi um livro escrito pelo Dante Alighieri. O Dante Alighieri ele é considerado o maior poeta italiano, e ele nasceu em 1265 e veio a falecer em 1321. A Divina Comédia é um livro de tamanha importância que ela é considerada até hoje a obra máxima de toda a literatura italiana. Ninguém conseguiu escrever um outro livro que tivesse tanta influência como esse livro. Esse livro está inserido dentro da ótica do humanismo, que é uma escola literária, mais precisamente uma escola do pensamento, que buscava certo equilíbrio entre a racionalidade e a religiosidade. Se a gente pegar o contexto da Idade Média, a religiosidade estava com muita força naquela época. E o humanismo surge como uma reação a isso, tentando buscar mais um equilíbrio, não deixando a religiosidade de lado, não deixando as ideias religiosas de lado, mas tentando aplicar certa racionalidade na visão das questões. A Divina Comédia é um poema escrito com 100 capítulos, sendo um capítulo introdutório e 33 falando de cada uma das divisões do pós-vida. 33 do céu, 33 do inferno e 33 do purgatório. Ele é considerado por muitos estudiosos como um poema didático alegórico. O que isso significa? Que ele busca ensinar os indivíduos por meio de alegorias.
Ele busca ensinar os indivíduos por meio de imagens que representem justamente o céu, o inferno e o purgatório. E é interessante esse livro porque ele representa justamente aquela ideia que eu falei lá atrás, a ideia dos espaços definidos. Ela representa o pensamento medieval sobre o céu e o inferno. E ela é também uma obra extremamente moralizante. Por quê? Porque ela busca mostrar para os indivíduos o que eles não devem fazer se eles não quiserem ir para o inferno e o que eles devem fazer se eles quiserem ir para o céu. O próprio Dante, ao longo do livro, ele narra a sua viagem. Na verdade, o livro ele é uma obra contando como se fosse uma viagem do próprio poeta pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. E ela é a principal obra responsável pelas imagens do céu, do inferno e do purgatório que muitas pessoas têm hoje. Por quê? Porque, como a gente já viu, na Bíblia não se tem nada escrito realmente sobre a ideia dos espaços definidos. E essa ideia, ela era passada em várias igrejas ao longo da Idade Média, cada uma de uma maneira. O Dante veio e, de certo modo, ele juntou todas essas imagens e criou uma imagem única do céu, do inferno e do purgatório. E ele fez isso com tanta maestria que essas imagens do céu, do inferno e do purgatório acabaram sendo inseridas no consciente coletivo de todas as pessoas e se mantêm até os dias de hoje. Vocês vão ver que muitas das coisas que eu vou falar hoje apareceram em filmes depois, no século XX. Em filmes, aparecem em jogos de videogame, aparecem em livros, são constantemente retornados. Por quê? Porque foi a imagem que ficou, assim, digamos, dentro dessa teoria. As imagens do céu, do inferno e do purgatório construídas por essa obra. E a obra, ela passa a se dar da seguinte maneira. Tem o capítulo introdutório. Depois desse capítulo, o Dante ele se encontra com o poeta Virgílio, que é um poeta latino, da Roma Antiga. E esse poeta ele vai guiar o Dante dentro dessa viagem que ele vai fazer pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. O primeiro local que o Dante visita é o inferno. O inferno que ele é descrito como um local de punição eterna. Como eu já disse, um local onde as almas que lá estão sofrem constantemente. O sofrimento das almas pecadoras em vida. E o Dante ele descreve o inferno muito bem, como a gente vai ver aqui pela parte que eu vou falar, e igual ele faz também com o purgatório e tenta fazer com o céu. Por que tenta fazer? A gente vai ver depois que ele, na verdade, não consegue. Ele descreve, então, o inferno como sendo constituído por 10 partes. O limbo e mais 9 ciclos. E, conforme você vai afundando, conforme você vai passando os círculos, mais sofrimento vai sendo destinado àquelas almas. O limbo seria o local onde as almas não cristãs iriam ir, e ele é descrito como um local extremamente monótono. Ele é descrito como um local onde não se tem nada para fazer realmente, nada além da monotonia. E conforme ele vai descendo, ele entra no inferno e vai descendo, ele vai encontrando diversas punições para os diversos pecados. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Os luxuriosos, por exemplo, eles são constantemente acertados por furacões dentro do inferno, dentro de um dos ciclos. Depois a gente tem os avarentos, que eles são obrigados a carregarem pesos nas costas enquanto eles correm. A gente percebe por todas essas punições aqui citadas que são sofrimentos muito físicos. São sofrimentos muito relacionados ainda, de certo modo, à matéria, ao que a gente veria como sofrimento. Por quê? Porque, de certo modo, quando eu for relacionar a obra com o Espiritismo, a gente vai ver que, de certo modo, as almas que se encontrariam no inferno seriam almas ainda muito materializadas. Então, por isso que essa punição seria muito física, muito focada na parte física. Enfim, o Dante ele passa por todos esses problemas, por todos esses pecados, na verdade, e, conforme ele vai chegando nos últimos ciclos, as punições vão ficando piores. Depois do último ciclo, quando ele entra lá, é interessante que ele descreve o inferno inteiro como aquele local, aquela imagem que a gente sabe, do fogo constante, o calor, o sofrimento constante. Mas quando ele chega no último ciclo,
ele descreve o último ciclo, o local mais temeroso, como um local de inverno. Lá seria o local onde estariam todos os traidores, presos no gelo, e lá também se encontra a imagem do Lúcifer, que a gente vê hoje, tal, que também, de certo modo, faz parte da ideia que a gente tem do inferno. E essa imagem do Lúcifer, desse monstro de 3 bocas, ela é assim a principal representante do medo que as pessoas, e que o Dante ele deseja passar, na verdade, com essa imagem do inferno. Por que medo? Eu disse lá atrás que a obra é uma obra moralizante. Então, quando o Dante faz essa descrição realmente horrível do inferno, ele tenta fazer com que as pessoas fujam disso. E, conforme ele vai passando por lá, ele vai citando os pecados e as punições de cada pecado. E, quando ele chega lá no fim, ele já passou por tudo e ele praticamente deu uma receita do que não se fazer, caso você não queira ir para esse local. E essa ideia moralizante ela é estimulada por esse medo que é construído por ele ao longo da obra. Aqui a gente tem algumas imagens, certo? Aqui seria, ali no canto superior direito, o último ciclo. No canto inferior direito, o local onde se tem uma chuva de fogo como punição. E aqui uma imagem de como seria o inferno. Essa imagem de como seria a localização do inferno é muito importante, porque o inferno ele é descrito como um buraco logo abaixo da cidade de Jerusalém. E logo abaixo desse buraco, logo dentro desse buraco, você tem os vários ciclos que ele fala, certo? Depois de fazer essa passagem toda pelo inferno, o Virgílio leva o Dante para o purgatório. E o purgatório ele é descrito como um local de punições muito mais brandas que o inferno. São punições muito mais comuns, assim, consideradas por nós, comuns e muito mais leves. Porque lá no purgatório, diferentemente do que acontecia no inferno, a função não é fazer os indivíduos sofrerem, seria afastar os indivíduos dos pecados e conseguir fazê-los purificarem-se e se unirem a Deus posteriormente. E é interessante que no purgatório tem-se o predomínio da dor espiritual, enquanto no inferno tinha-se mais o sofrimento físico, no purgatório esse sofrimento é muito mais intelectual. Ele é um sofrimento mais psicológico, porque os indivíduos têm noção de que eles estão próximos do céu, mas eles ainda têm que passar pela purificação. Então, eles ainda têm que passar por aqueles sofrimentos, mesmo sabendo que eles estão próximos de chegarem na alegria suprema representada pelo céu. O purgatório ele é dividido em 7 ciclos, sendo que cada ciclo, dentro da obra, representa um pecado. E é interessante que o Dante, quando ele vai entrar lá no purgatório, ele é marcado pelos 7 pecados. Então, eles marcam 7 riscos na testa dele, de modo que, quando ele chega lá, ele não fala assim, eu sou um indivíduo perfeito, então eu passaria pelo purgatório sem nada. Não, ele é marcado pelos 7 pecados capitais e caso ele desencarnasse naquele momento, ele teria que passar pelos 7 ciclos. As punições no purgatório são mais brandas e passageiras, como a gente consegue ver aqui. A soberba, por exemplo, ela é representada no purgatório como a punição dedicada à soberba seria carregar pesos não mais nas costas, igual acontecia lá no inferno com os avarentos. Eles teriam que carregar pesos nas mãos, sem correr, e caso os pesos caíssem, não aconteceria nada com eles. Eles simplesmente teriam que pegar de novo os pesos e continuar carregando eles. O Dante descreve isso tudo conforme ele vai passando pelos ciclos. E ele vai também colocando pessoas em cada local dos pecados, pessoas conhecidas dele, como também um pouco de crítica e um pouco de... aumentando aquele efeito moralizante que eu já falei antes. A ira. Os que cometeram o pecado da ira, tem fumaça envolvendo os seus corpos lá, e essa fumaça ela não causa nada. Na verdade, causa um mal-estar extremo, mas não é um sofrimento físico muito grosseiro, é uma coisa mais branda, muito mais branda. Os gulosos, eles são descritos lá como se sentissem
se sentissem numa magreza esquelética, mas eles não estão magros realmente. Eles estão com o corpo normal, com o corpo saudável, digamos assim, só que dentro da sua cabeça, dentro do seu imaginário, eles estão passando pela magreza esquelética, eles estão com fome. Por quê? Na Terra, eles eram acostumados ao extremo, a comer muito. E, quando eles chegam lá, eles acabam passando por esse sofrimento psicológico. Os avarentos, eles, por sua vez, são obrigados a ficarem deitados de bruços. Deitado de bruço lá, com aquela dorzinha nas costas, mas não é nada, é muito mais leve do que aquilo que a gente via lá no inferno, que o Dante tentava passar. Ele já não tenta passar aquela imagem de medo tão grande igual ele tentava no inferno. Ele tenta passar uma imagem de punições necessárias para que o indivíduo consiga ascender aos céus. E depois do último ciclo do purgatório, já vem direto a entrada para o paraíso, que já comprova que o purgatório não é um estágio intermediário entre o céu e o inferno. O purgatório seria um ponto de ascensão daqueles que ainda não conseguem ir direto para o céu. A gente tem aqui uma imagem que mostra a punição dos avarentos, né? Eles deitados de bruço aqui, e é interessante que na obra o purgatório ele é descrito como se fosse uma montanha sobre a terra. A gente vai voltar a falar disso, só que ele é muito ligado ao planeta Terra, enquanto o inferno também era ligado, só que ele era no submundo. O purgatório ele é descrito como uma montanha, em que cada parte da montanha, representada aqui, cada parte da montanha seria um pecado capital, e lá em cima nós temos a entrada para o paraíso. E, por fim, a última parte que o Dante chega é o céu. E, perto daquelas descrições que o Dante fez sobre o inferno e sobre o purgatório, a gente chega a pensar, ao longo da leitura, que o céu vai ser uma descrição também tão detalhada quanto, vai ser uma descrição em que ele vai falar todas as virtudes que acontecem, tudo que acontece lá no céu, toda a felicidade de lá, tal. Mas o Dante, é interessante que ele não consegue descrever o céu. Ele tenta, tanto que a descrição do céu, ela tem 33 partes também, ela é dividida em 33 capítulos, só que ele não consegue descrever o céu tão bem como ele conseguiu descrever o inferno e o purgatório. Ele simplesmente coloca o céu como o local onde é designado, onde são levadas as almas puras depois que elas desencarnam. O Dante, ele também precisa se purificar para entrar no céu. Então, lá naquela hora que ele ia entrar no purgatório, ele já tinha a marca dos 7 pecados. Entrando no céu, ele precisou se purificar. Então a gente percebe que ele também se criticava de certa maneira dentro da obra, como um ser humano comum que não teria, assim, que não entraria no paraíso sem uma necessidade de purificação. E o paraíso, o céu, ele é descrito como um local de luz, que irradia e brilha em todos os lugares. Enquanto o Dante, ele descreve o inferno com todos os ciclos, exatamente da maneira como ele acreditava que seriam, o purgatório exatamente da maneira como ele via, o céu ele não consegue descrever cada ciclo especificamente. Ele coloca apenas como um local de luz que irradia e brilha em todos os lugares. Locais de luz em que a percepção dele provavelmente não conseguiria entender o que estava acontecendo ali. O céu apresenta 8 divisões, também divisões como os outros que a gente já viu, e no céu todos os que lá se encontravam viviam em contemplação eterna de Deus, que está no ponto mais elevado do céu. Todos os que lá se encontravam, então, vivem contemplando Deus, cada um na sua divisão, e é interessante que o Dante cita que não há desejo de ultrapassar a divisão na qual os indivíduos se encontram. Não tem um desejo de ascender ainda mais. Chegando no céu, o indivíduo já é colocado no seu ciclo e de lá ele não sai. Ele vive a eternidade contemplando Deus. A gente tem as 8 divisões, sendo que 6 na verdade, representam os planetas conhecidos na época, os corpos celestes conhecidos na época. A gente tem que lembrar que estamos falando de 1300 depois de Cristo. A ciência ainda era algo muito rudimentar e
os corpos celestes que se conheciam eram esses, e eles são utilizados pelo Dante como se fossem marcas da divisão do céu. O primeiro é a Lua, que é o local designado àqueles que foram resistentes às tormentas na Terra, aqueles que passaram por sofrimentos, mas que resistiram a eles com braveza e com bravura e sem deixarem de lado a fé e sem blasfemarem, por exemplo. A segunda divisão, representada por Mercúrio, seria aquela designada aos bons, os que foram bons em vida. A terceira, de Vênus, aqueles que amaram realmente com cumplicidade, que amaram o próximo, que amaram dentro da vida terrestre. O Sol seria a quarta divisão, o local para onde se destinariam os intelectuais religiosos, aqueles que usaram a mente para conseguir expandir a religião, para conseguir fazer com que a religião se engrandecesse. Depois, aqui está escrito morte, na verdade é Marte, para onde iriam os soldados da fé. A gente tem que lembrar também que a gente está no contexto das cruzadas, as cruzadas aconteciam, e essa imagem dos soldados da fé, aqueles que morriam lutando por Cristo, essa ideia da guerra santa, muito presente naquela época, ela aparece aqui também. Aqueles que morriam em nome de Jesus, eles iriam para o quinto ciclo do céu. E o sexto ciclo, o local onde estão os caridosos. É interessante a gente falar disso porque, dentro da doutrina espírita, por si só, a gente já tem a visão da caridade como a maior de todas as virtudes. Isso aqui, 1300 depois de Cristo, 500 anos antes do Kardec codificar a doutrina espírita, a gente já tem uma representação da caridade como a maior de todas as virtudes, a que levaria um indivíduo comum, digamos assim, para a maior divisão do céu que ele poderia atingir. Por que eu estou falando isso? Ainda não faltam duas? Falta. Mas a última divisão, a penúltima, na verdade, a última divisão alcançável por seres humanos comuns, seria aquela destinada aos santos, e entre os quais se encontra também a imagem de Jesus, se encontra Maria, e quando Dante vai descrevendo isso, ele vai citando todos os santos que aparecem lá, e todas as pessoas que estão destinadas a esse último ciclo. E depois desse último ciclo atingível, digamos assim, você tem a oitava divisão, que é o local onde se encontra Deus. E o Dante, quando ele vai tentando, ele realmente tenta descrever o céu, conforme ele vai ascendendo, conforme ele vai passando pelas divisões, ele tenta descrever o que é que ele encontra. Mas ele não consegue. E quando ele vai se encontrar com Deus, quando ele chega na última divisão, é um momento é um momento indescritível realmente para ele. Ele não consegue descrever mais nada. Enquanto ele pelo menos tentava antes descrever aquilo que ele via, quem ele via, a felicidade que ele via no céu, que ele pensava existir no céu, quando ele chega ao ponto de, digamos assim, ver Deus, ele não consegue descrever, ele não consegue verbalizar aquilo que ele estava, nem aquilo que estava na sua cabeça ele conseguia verbalizar nesse ponto. Ele se encontra com Deus, mas não consegue descrever a divindade, não consegue, porque é algo que ultrapassa até mesmo o grande conhecimento intelectual dele. Aqui a gente tem duas representações do céu. A de cima é a mais interessante, porque ela já representa essa divisão do céu em vários ciclos, e é uma divisão que me lembrou um pouco, quando eu vi a primeira vez, me lembrou um pouco algumas divisões do plano espiritual, que a gente também já vê. Porque a gente vê como se fosse vários ciclos realmente, um sobre o outro, e assim, cada um destinado a pessoas de um tipo, a almas de um tipo, a espíritos de um tipo. E aqui a gente tem uma imagem representando toda a divisão desses três locais que se dá, lembrando que, como eu já falei, a Terra era vista como centro do universo naquele tempo, então ela é colocada aqui como o centro de tudo. Dentro da Terra, a gente tem a imagem do inferno. Sobre a Terra, como uma montanha, a gente tem a imagem do purgatório, e é interessante falar isso porque a gente não consegue ver essa montanha. Então, quando Dante ele ousa dizer que o purgatório está sobre a Terra,
já nos leva a pensar que ele não está falando de algo material que nós conseguimos ver com os nossos sentidos. Porque senão a gente ia conseguir ver essa montanha, ia ver o sofrimento de todas as almas que pelo menos se encontravam lá no purgatório, e a gente não consegue. E depois o céu, as divisões do céu, e aqui em cima o local onde se encontra Deus, certo? E por que eu falei tudo isso até agora? Para conseguir tentar fazer uma relação do que o Dante fala no seu livro com o Espiritismo, com o que o Espiritismo falaria sobre a imagem do céu, do inferno e de um possível purgatório. E, para conseguir falar disso, eu me baseei em 4 perguntas do Livro dos Espíritos, que tentam, por meio das quais o Kardec tenta... Ele pergunta para os espíritos se aquela ideia do céu, do inferno e do purgatório, que era passada desde a Idade Média, ele pergunta se ela é real e se ocorre realmente daquele jeito. E é interessante que, para conseguir... Eu coloquei apenas as partes do Livro dos Espíritos aqui, as perguntas diretas, mas eu também li um pouco a introdução do céu e do inferno e as partes que se relacionam a essas 3, principalmente ao céu e ao inferno, e o Kardec ele começa destruindo essa ideia dos espaços físicos, digamos assim, fixos, como quando ele fala que a Terra hoje se sabe que a Terra não é o centro do universo. Então, a partir do momento em que se sabe que a Terra não é o centro do universo, toda essa imagem que o Dante passou e que todas as religiões passavam anteriormente, ela já cai terra abaixo. Por quê? Porque se a Terra não é o centro do universo, se o Sol não é o centro do universo, se a Terra é só mais um planeta, poeira estrelar, digamos assim, por que o céu, o inferno e o purgatório estariam simplesmente aqui? Por que eles deveriam ser espaços fixos na Terra? Por que essa ideia deveria se permanecer? Não é assim. A Terra não é o centro do universo e Deus não criou tudo em função do homem, simplesmente em função do ser humano. E aí o Kardec, ao falar isso, ele já quebra um pouco essa ideia e depois ele começa a, se baseado em outras respostas dos espíritos, ele começa a discutir sobre a visão do espiritismo sobre o céu, sobre o inferno e também sobre o purgatório. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é uma pergunta na qual ele basicamente questiona a existência do céu para os espíritos. Quando ele diz, um lugar circunscrito no universo está destinado às penas, seria o inferno, e aos gozos, o céu, dos espíritos, de acordo com seus méritos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns e aos outros. Então, quando os espíritos respondem isso, eles já inviabilizam qualquer visão do céu e do inferno como locais fixos. Por quê? Porque quando eles dizem que nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros, eles comprovam, eles dizem realmente que não se tem um local como o céu, que está sobre a terra e para onde vão todas as almas boas, todas as almas purificadas, e não existe também um local como o inferno, que está dentro da terra, para onde vão todos os espíritos imperfeitos. Quando os espíritos falam também que cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, de certa maneira, eles estão falando que cada indivíduo tem dentro de si o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Então, cada um traz dentro de si a possibilidade de construir o seu próprio céu, que, voltando lá para aquela visão da Bíblia que a gente viu, seria o estado de profunda felicidade do próprio indivíduo, e o inferno também, estando abrigado dentro dele, seria o estado de total infelicidade, de tranquilidade mínima. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução dos mundos que habitam. Agora, a segunda pergunta que o Kardec vai e faz é essa. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras.
Os espíritos, felizes e infelizes, estão por toda parte. De novo, os espíritos verbalizam que aquela ideia é irreal, que ela não é correta. Entretanto, como já dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia. Isso é muito importante e vai nos permitir construir a ideia do céu e do inferno para o espiritismo posteriormente. Mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Aí o Kardec vai lá e comenta depois dessa questão. Localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Então, como os homens não poderiam compreender a natureza infinita do céu, a natureza infinita, as infinitas possibilidades do inferno, digamos assim, eles tendem a materializar. Por isso que o céu ele é colocado sobre a terra, é uma materialização. Colocado como um local fixo, o inferno, a mesma coisa. Provém dessa tendência do homem materializar aquilo que ele não consegue entender. Depois de respondidas essas perguntas, o Kardec vem e pergunta o que deveria se entender por purgatório. E os espíritos respondem: dores físicas e morais, é o tempo da expiação. Como se fosse o tempo de purificação que a gente viu lá atrás, que a Bíblia descreve como sendo o purgatório. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus os faz expiar as vossas faltas. Essa parte é muito interessante. Por quê? Porque lembra lá naquela imagem aqui do Dante, o purgatório é colocado onde? Sobre a terra. Então, essa ideia do purgatório sobre a terra, ela não é colocada como real pelos espíritos, mas ela é, de certa maneira, vista como algo possível. Por quê? Porque é na terra que os homens fazem, que pelo menos os seres humanos, fazem o seu purgatório, passam o seu tempo de expiação, o seu tempo de purificação. E, partindo disso, a gente consegue até fazer uma relação com as punições lá do purgatório. Por quê? Porque as punições do inferno, por exemplo, quando elas vão sendo listadas, dá até uma certa angústia, porque são punições muito severas, são dores muito grandes. Já no purgatório, não, são, digamos assim, punições mais aceitáveis, realmente mais brandas. Por quê? Até me falaram isso da primeira vez que eu apresentei esse estudo, lá no Pestalozzi, é como se fosse o que a gente já está acostumado a ver. A gente vive no purgatório, né? A gente passa por isso todo dia. Então, essa visão, ela acaba fazendo com que nós não soframos tanto assim com a visão que o Dante passa do purgatório para a gente. É muito pior a gente falar do inferno, com as punições físicas, do que do purgatório, que seria o nosso tempo de expiação aqui na Terra. Então, aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa. E, como conclusão, essa parte aqui eu tirei do fim do capítulo do Livro dos Espíritos. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno, que seria a nossa total infelicidade, digamos assim, o total afastamento do nosso espírito perante Deus e perante tudo aquilo que prega o cristianismo e também, digamos assim, as outras religiões que existem, que pregam o amor, pregam a caridade. O nosso paraíso também se encontraria dentro de nós mesmos e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Assim, o céu e o inferno, como localidades designadas, igual o Dante apresentou na sua obra, eles não existem. O que existem são locais de concentração de espíritos em determinados estados de felicidade ou infelicidade. Então, seria como se, tentando já materializar um pouco, seria como se a gente tivesse vários céus e vários infernos ao longo do universo. Por quê? Porque os espíritos em sintonias semelhantes, eles se unem por simpatia e acabam formando aqueles imperfeitos, aqueles que estão mais infelizes, acabam formando locais de concentração, que seriam como se fossem diversos infernos, e aqueles mais felizes, aqueles mais purificados, digamos assim,
os espíritos mais perfeitos formam locais de concentração que seriam mais próximos daquela ideia do céu que o Dante passa. Esses espíritos se unem por simpatia e afinidade em locais que não são determinados, mas que poderiam ser reconhecidos em diversos pontos do universo. E aqui a gente já parte para a conclusão desse estudo, que já tenta relacionar o que o Dante fala na sua obra com o que a gente viu que o Espiritismo fala. Então eu coloquei aqui que são visões diferentes, é óbvio, são visões muito diferentes, com 500 anos de distância uma da outra. São visões não completamente opostas, mas que são diferentes e, ao mesmo tempo, elas se englobam de certa maneira, elas são plausíveis. Falando primeiro do inferno. O inferno que o Dante descreve não seria um local fixo, então, segundo a doutrina espírita, seria um local de concentração daqueles espíritos sofredores, um local de concentração de espíritos imperfeitos. Não seria um local determinado de punição, onde os indivíduos passariam a vida, o resto da existência, sofrendo. Não, seria um local de concentração de espíritos sofredores, nos quais eles passariam por penas, muitas vezes, impostas por eles mesmos, pelo seu materialismo, e esses locais, eles não serão locais de punição eterna, mas sim locais por onde os indivíduos passariam por essas punições com o intuito de vagarosamente evoluírem. Por sua vez, o purgatório, como eu já disse, poderia ser tanto o local de expiações terrenas, assim, materiais, como a Terra, como já é dito no próprio Livro dos Espíritos, mas, naquela questão, o Kardec não generaliza, como se fosse todo o local de expiação envolve a matéria. Por isso que eu coloco aqui o purgatório como um polo de concentração de espíritos em expiação, podendo ou não estar ligado à matéria. É claro que a matéria facilita as provações. A matéria, ela faz com que os indivíduos sintam mais as provações, digamos assim. Então, ela facilita demais esse processo de purificação pelo qual os indivíduos devem passar. Só que ele também pode ser, o purgatório, um ponto no espaço. Assim como o céu pode ser diversos pontos no espaço e o inferno também, o purgatório também pode ser um ponto no espaço. Mas, normalmente, ele é ligado à matéria, pela matéria facilitar as provações. E o céu, por sua vez, seria um ponto de concentração dos espíritos elevados. A única divergência, e a principal, na verdade, divergência que eu encontrei nesse ponto é na questão do céu. Talvez pelo Dante não conseguir materializar ainda o pensamento daquela época, ele não permitia que o Dante, de certa maneira, chegasse a uma visão do céu como a gente tem hoje. Naquela época, acreditava-se realmente que quando o indivíduo vivia uma vida sem pecados, ele ficava em contemplação eterna de Deus. E a gente percebe pela doutrina espírita que não é assim, porque parece que é algo muito como se você chegasse ao fim da história, ao fim da escala de evolução. E não é dessa maneira. O céu não é um ponto onde você chega, se acomoda lá e passa o resto da sua existência pós-vida material em contemplação eterna. Você continua trabalhando, segundo a doutrina espírita. Você continua buscando a evolução. Então, o céu seria, sim, um local de concentração dos espíritos elevados, porém, eles não ficariam parados, igual o Dante descreve. Eles ficariam buscando a evolução, eles continuariam buscando a evolução por meio de trabalhos intelectuais, por meio do auxílio a outros espíritos menos perfeitos, e por diversos outros meios, eles continuariam buscando a evolução, com o intuito de atingir a perfeição um dia. É aquela história dos passinhos de formiga que a gente percebe dentro da doutrina espírita. A constante busca pela evolução. E essa questão ela não é explicitada no livro da Divina Comédia. Como a gente já viu, Dante ele coloca o céu como ponto final. E a doutrina espírita apresenta outra visão sobre isso. Apresenta o céu como um local, sim, de intensa felicidade, mas que não por ser um local de intensa felicidade, ele não inviabiliza o trabalho e inviabiliza a evolução dos espíritos. Certo? Muito obrigado.